Você tem chamado missionário? A maioria das pessoas para quem eu faço essa pergunta geralmente diz, não, eu não. Isso porque, na nossa cabeça, geralmente, chamado missionário é uma experiência mística, mágica, sobrenatural, na qual alguém tem lá uma visão com um anjo, recebe uma palavra profética ou alguma coisa desse tipo, e aí, a partir de então, essa pessoa se torna chamada para poder fazer a missão de Deus, enquanto o resto de nós pode gastar a vida como bem entender. Mas será que isso é certo? Será que isso é verdade? Vamos pensar um pouquinho a respeito disso. Logo no começo da história contada pela Bíblia, lá no Gênesis, nós vemos Deus, depois da queda de Adão, partindo em busca de Adão. Adão está lá se escondendo, tentando fugir de Deus entre as árvores do jardim, e de repente Deus diz, Adão, onde você está? Deus está partindo em busca do homem antes mesmo que o homem venha em busca de Deus. Isso diz muita coisa. A partir de então, o que nós vemos na Bíblia é Deus escrevendo a história dele mesmo, vindo atrás do homem, desde a formação do povo de Israel até Jesus Cristo. Em Jesus a gente vê o Deus encarnado, vivendo, pregando, amando, tocando, curando, tudo para manifestar o reino de Deus, mas sobretudo, o principal compromisso na agenda de Jesus era morrer, era oferecer a sua própria vida para pagar a culpa por aqueles que pecaram contra Deus e por causa disso, por terem ofendido a santidade de Deus, iam sofrer as consequências da ira de Deus e por causa disso iam ser condenados para sempre. Jesus entrega a vida dele no altar para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Tempos depois da sua ressurreição, uns 40 dias, 50 dias depois da ressurreição de Jesus, o Espírito Santo desce sobre os discípulos que ali estão em Jerusalém e surge a igreja. No surgimento da igreja, a primeira coisa que o Espírito Santo faz é um ato missionário. Porque ali estão representadas pessoas, homens e mulheres de, como diz o texto, todas as nações debaixo do céu. E a primeira coisa que o Espírito Santo faz é traduzir as grandezas de Deus para a língua daquelas pessoas, de modo que elas pudessem entender o Evangelho, se arrependerem e se converterem ao nosso Deus e Pai. A partir daí, a igreja surge como um instrumento da missão de Deus, cuja missão é única: levar o Evangelho a toda criatura, fazendo discípulos de todas as nações. Agora pare e pense comigo. Se Deus é um Deus missionário, se a Bíblia é um livro missiológico, porque conta a história de Deus em missão, e se a igreja surge num ato missionário como um instrumento da missão de Deus, me diz, por que você acha que você não tem chamado missionário? Fica sabendo, o crente que acha que não tem chamado missionário, provavelmente ainda é um campo missionário, porque precisa ser alcançado pelo Evangelho e se submeter à autoridade máxima do Rei do Universo, Jesus de Nazaré. Ora, se você analisar no mundo de hoje, nós temos aí quase 7 bilhões de pessoas. Dentre esses, quase 3 bilhões, quase metade da população mundial ainda é não alcançada pelo Evangelho. O que é um povo não alcançado? Um povo não alcançado é todo povo que não possui em seu território uma igreja forte o suficiente que seja capaz de evangelizar aquele próprio povo, que por isso precisa de ajuda missionária estrangeira. Então, cerca de 3 bilhões de pessoas hoje são consideradas não alcançadas pelo Evangelho. Desses 3 bilhões, existe um grupo muito específico, os muçulmanos, que são hoje cerca de 1 bilhão e 600 milhões de pessoas espalhadas pelos 5 continentes do mundo hoje. Entre os muçulmanos, estima-se que haja um missionário para cada 420 mil muçulmanos. Cara, isso é pouca gente demais para evangelizar esse monte de gente que não conhece o Evangelho. Entre os muçulmanos, estima-se que cerca de 37 mil deles morram a cada 24 horas e a maioria deles nunca ouviu falar de Jesus. E isso está acontecendo não porque Deus não quer que os muçulmanos sejam salvos, mas talvez porque nós, a igreja, não estejamos levando muito a sério aquilo que Jesus nos mandou fazer. Entenda, Jesus não nos pediu para ir pregar o Evangelho, Ele nos mandou. O reino não é uma democracia, o reino de Deus não é uma democracia. Isso quer dizer uma coisa: só tem um que manda, e nós obedecemos. E até a última vez que eu li, estava escrito: ide,
fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso é para você e é para mim também. Agora, como é que você está pensando em gastar os próximos anos da sua vida? Sim, eu sei, você é jovem, mas fica sabendo, nunca é cedo demais para se envolver na missão de Deus, para consagrar os seus próximos dias e anos para que o Evangelho seja conhecido em todas as nações. No que você está pensando em gastar a sua vida? Quais têm sido os seus planos? Como é que você define o seu curso de faculdade, sua profissão? Onde é que você vai morar? Que carro você vai dirigir? Tudo isso deveria estar submisso à sua vocação, ou seja, à vontade de Deus para a sua vida nessa terra. E ela é muito específica. E para sabê-la, você tem que andar muito de perto com o Espírito Santo para entender o que você pode e o que você não pode fazer. Entenda, ele é seu dono. Já viu? A gente diz que Jesus nos comprou para ele, que ele pagou o preço por nós. Poxa, se você e eu somos comprados, por que a gente ainda acha que a gente tem vida para decidir o que a gente vai fazer dela? Sua vida pertence a Deus, não mais a você. E aliás, a única maneira de você viver efetivamente, tirar o melhor desse tempo que você tem aqui na Terra, é se submetendo à vocação de Deus e permitir que essa vocação determine os rumos que a sua vida vai tomar. 1 bilhão e 600 milhões de muçulmanos esperam pelo Evangelho. E claro, existem riscos nesse negócio. Sim, estou dizendo, é uma missão arriscada. E sim, você pode morrer no processo. Mas eu acho que isso não deveria colocar medo em ninguém. Afinal de contas, todos nós já estamos mortos para o mundo e vivos para Deus. E por causa disso, não vamos viver para sempre. Por que temer a morte? Jesus está engajado, profundamente engajado em alcançar os muçulmanos para Ele mesmo. Claro, a maioria dos cristãos que eu conheço quer distância dos muçulmanos, tem medo dos muçulmanos, não gosta dos muçulmanos. Alguns até querem que os muçulmanos vão para o inferno mesmo, porque como eles dizem, não, os muçulmanos são maus pra caramba, e eles não merecem ouvir o Evangelho. Eu conheço o crente que já disse isso. Será que você não pensa exatamente assim? Jesus, entretanto, aquele que morreu por você, por mim e pelos muçulmanos, não pensa desse jeito. Ele está tão engajado, mas tão envolvido na sua própria missão, que ele está fazendo algumas coisas ao redor do mundo inteiro, que só com fé para a gente acreditar. Tipo, no Afeganistão, alguns anos atrás, teve uma equipe de missionários que foi até uma das montanhas, uma cadeia de montanhas no Afeganistão, onde tem diversas vilas. E em uma dessas vilas, eles pediram permissão para apresentar o filme Jesus, um filme que é muito popular ao redor do mundo, principalmente no mundo não alcançado, onde missionários usam esse filme para evangelizar as pessoas. E aí eles montaram a tela, o projetor e tal, caiu à noite, cerca de 700 pessoas na vila ali se aglomeraram diante do telão, e eles começaram a exibir o filme. Uns 3 minutos depois do começo do filme, de repente, as pessoas daquela vila começaram a gritar e apontar para o telão alguns começaram a chorar, alguns assustados e aquela confusão toda. E de repente os missionários perguntaram: o que está acontecendo? E as pessoas não conseguiam parar de gritar, espantadas, apontando para a tela. Finalmente, os missionários pararam a exibição do filme e as pessoas se acalmaram um pouco e perguntaram para elas: escuta, o que está acontecendo? Por que estão gritando? A gente ofendeu vocês de alguma maneira? O que aconteceu? E um dos anciãos daquela vila se levantou e disse: não, nós não estamos ofendidos, nós estamos espantados. Porque o homem, esse Jesus que está aí, aparecendo na tela, esteve andando aqui na nossa vila há 3 dias atrás. Sim, o próprio Jesus está engajado na sua missão de alcançar os muçulmanos para Ele mesmo, para que eles tenham uma chance de não perecer, mas ter a vida eterna por meio da fé no sacrifício do Cordeiro de Deus. Agora me diga, se o próprio Jesus está engajado, se para o próprio Jesus os muçulmanos valem a pena, por que não valeriam para você? Por que você não deve se engajar? No que você vai gastar a sua vida? Não, a missão de Deus não vai custar caro. A missão de Deus vai custar absolutamente tudo. Existe uma vida cheia de aventuras, de oportunidades, de necessidades, esperando por você, pelos seus dons, pelos seus talentos, pela sua vida.
O que é que você vai fazer com os próximos anos que Deus há de te dar? Saiba! Pode ser que eles não sejam muitos. Um dos heróis da fé na missão aos muçulmanos é um cara chamado Henry Martyn. Esse sujeito foi para o mundo muçulmano naquela época, há muito tempo atrás. Henry Martyn traduziu a Bíblia para 3 idiomas de povos majoritariamente muçulmanos e morreu aos 30 anos de idade. 30 anos de idade. Isso quer dizer que talvez você e eu não tenhamos muito tempo. A gente não sabe quanto tempo tem, e quem não sabe quanto tempo tem pouco tempo demais. Se você e eu pensamos que nós temos tempo para cuidar da nossa vida e depois doar algum tempo para Deus e na sua missão, saiba, os perdidos não têm tempo para a nossa perda de tempo. Você não tem tempo a perder. Hoje, a vida, a chance está acabando para 37 mil muçulmanos nas próximas 24 horas. O que você vai fazer a respeito? Ou a sua vida vai ter algum peso na eternidade e você vai ser recebido pelo teu Senhor, com Ele dizendo, bem-vindo, você foi fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o muito, entra na alegria do teu Senhor. Ou então você vai desperdiçar, cara, a maior chance que você tem na sua vida de fazer algo que transcenda a sua morte, que vá além da morte, que passe para a eternidade. Onde é que você coloca os seus olhos? Naquilo que é visível e passageiro, ou naquilo que não pode ser visto e por isso é eterno? A missão de Deus te espera. E seja lá qual for a sua profissão, seja lá qual for o seu nível social, o seu nível cultural, sejam lá quais forem os planos que você tiver na sua vida, tudo isso precisa estar submisso à autoridade do Cristo que entregou a sua vida por você e por mim, para que muitos outros possam ter a mesma chance que você e eu um dia tivemos de ouvir o Evangelho e crer nele, para então poder chamar Deus de Pai. 1 bilhão e 600 milhões de muçulmanos não tiveram a chance ainda. 1 bilhão de hindus tampouco. Quase 1 bilhão de budistas também não conhecem o Evangelho do Senhor Jesus. O que é que você vai fazer a respeito disso? Se Jesus Cristo é Deus e entregou a vida dele por você, será que tem algum sacrifício que seja grande demais que você não possa fazer por ele? Pense nisso e não adianta. Suas palavras podem ser bacanas. Você pode até dizer, eu quero fazer algo a respeito disso. Mas a verdadeira resposta só vem através de atitudes, de decisões práticas, de como você vai decidir gastar os próximos anos da sua vida. Você ama Jesus? Então prova. Você ama Jesus? Então decida fazer e viver do jeito que Ele quer que você faça e viva os poucos dias, os curtos dias que Ele nos dá aqui nessa terra. Viva em função de recompensas eternas, não dessas coisas tão banais e passageiras que a gente chama de bênçãos de Deus, mas que não tem o peso, não tem qualquer peso na eternidade. Minha esperança é que você perca a sua vida pelo reino e pelo Evangelho, por amor a Cristo, para que, enfim, como Jesus disse, possa ganhá-la. Aquele que tentar salvar a sua vida, esse perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de Cristo e do Evangelho, esse achá-la-á. Perca a sua vida e, de repente, você não sabe para onde ir. Você não sabe para onde ir? Vai para onde ninguém foi, para que você possa pregar o Evangelho àqueles que não conhecem, de maneira que você não edifique sobre fundamento alheio. Perca a sua vida. E a gente se vê por aí.